Olá, amigas! Vamos crochetar para fazer o dia bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse cropped todo de square e com os bojos, né, nesse formato de triângulo. Ele tem 30 centímetros, esse tamanho meu é um MG e ele fica super leve, gente, só 145 gramas. Você pode estar usando sobras de fios que você tem na sua casa e mesmo se você for iniciante, você vai conseguir. Eu vou te ensinar a fazer de todos os tamanhos, vamos lá? Vamos começar por esse bojo, tá vendo que ele é um formato de triângulo. E o meu tamanho aqui, minha gente, é um tamanho M. Ele ficou com 17 centímetros, tá? Sem esticar, como vocês sabem que eu gosto de dar uma leve esticadinha, né? Porque essa esticadinha também molda no corpo, se for um tamanho maior. Então, ele tem aqui 20 centímetros. E aqui de largura, ele fica com 17, sem a gente esticar, e esticando também 20 centímetros. Independente do seu tamanho, a gente vai começar da mesma forma e no decorrer do tutorial eu vou te dando as dicas de como fazer de tamanhos maiores ou menores. Estou utilizando fio duplo de linha Anne e uma agulha 3,5 milímetros. A gente vai começar fazendo um anel mágico, que é muito simples. Esse fio que acaba, a gente vai deixar ele aqui para baixo e essa continuidade a gente vai enrolar no dedo, passando por cima do fio de baixo, formando um X. Com a nossa agulha, com o cabo voltado para baixo, a gente vai introduzir e buscar esse fio para cima. E fazer aí uma correntinha. Feita essa correntinha, você pode soltar o seu anel mágico e a gente sempre trabalha para o lado que está a pontinha do fio. Se você trabalhar, se por exemplo, você virar e trabalhar para o lado de cá, vai dar errado na hora de fechar, tá? Você pode ter mais dificuldade. Então, sempre trabalha para o lado que tem o segundo fio aqui, certo? Agora a gente vai subir aqui mais uma correntinha e vamos fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. E uma correntinha de separação. Vamos novamente colocar mais 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui dentro desse círculo, vai ter 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Olha, então aqui eu trabalhei 3 pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos e uma correntinha de separação. A gente só vai trabalhar 3 grupinhos, tá? Porque é um triângulo, não é um quadrado. Fechando aqui, você vai puxar o fio de baixo, tá? Ele não vai ficar assim de cara no formato de um triângulo, mas você não precisa se preocupar. Agora, você vai puxar esse fio para dentro e vai arrematar o seu fio. Agora, a gente vai pegar a nossa próxima cor, no meu caso, essa vermelha. Eu vou introduzir aqui, ó, no espaço das correntinhas, certo? Vou buscar aqui o meu fio. Eu gosto de jogar a pontinha assim pra cima, ó, pra firmar. Ou você pode também dar um nozinho. E aqui eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos, no mesmo espaço. Vamos pular uma correntinha, vamos vir para o próximo espaço e repetir novamente. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Feita a última correntinha aqui, a gente vai vir no primeiro ponto. E vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, porque eu já tinha cortado o fio, gente, e ele tá bem pequenininho. Aí eu passei um fio pra dentro, um fio pra fora, e já vou arrematar esse daqui. Dar um nozinho, só pra ficar mais firme. E vocês percebem que agora sim formou o triângulozinho. Novamente, a gente vai introduzir a nossa próxima cor aqui, ó, no meio do leque. Ó, faço uma correntinha,
Jogo o fio pra cima. E vou fazer novamente 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. E nesses espaços que formaram aqui, ó, a gente vai colocar 3 pontos altos também. E fazer uma correntinha de separação. Então, as demais fileiras, todas vão ser assim, tá vendo? É o mesmo padrão. A gente vai só trocando de cor. Se você quiser também fazer da mesma cor, fica à vontade. E a gente só vai ter 3 lados com leque, tá vendo? 1, 2, 3. As 3 pontas do triângulo. Os outros vão ser só grupinhos de 3, separados por uma correntinha. Então, eu fui seguindo, gente, da forma como eu expliquei pra vocês, tá? Fazendo leques aqui na pontinha e 3 pontos altos aqui nos espaços que iam se formando. E eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Pro meu tamanho M. Se você quiser estar fazendo de outros tamanhos, vocês podem diminuir fileiras ou aumentar. Pro tamanho P, você pode estar trabalhando 6 fileiras. Fazer ele menorzinho, tá? Pro P e pro PP. E para o tamanho G, você pode estar aumentando mais fileiras aqui, tá? Então, em vez de fazer 8, você pode fazer 10, 11, 12, depende do tanto que você quer cobrir. Outra coisa legal, você pode colocar essa parte aqui, essa peça, em uma roupa sua, num sutiã, em um biquíni seu, mas é muito prático, tá, gente? Aumentando ou diminuindo essa quantidade X de fileiras que eu falei pra vocês, já dá certo. Então, você vai fazer 2 bojos, né, do mesmo tamanho. Na parte de baixo, eu vou trabalhar 6 squares, tá? Os meus aqui pro tamanho M, dando uma leve esticada, ele fica 12. 12 por 12. E nessa parte também vai ser a mesma coisa. Se você quiser fazer um tamanho P, você vai diminuir uma fileirinha aqui, tá? E se você quiser um tamanho M, você pode aumentar de 2 a 3 fileirinhas aqui. O square, o quadradinho, né, da parte de baixo, é muito fácil de fazer. A gente também vai começar com o anel mágico. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Já tiro ele daqui. Vou fazer aqui mais uma correntinha. E vou colocar também 3 pontos aqui, separados por uma correntinha. A diferença do outro é que só tinha 3 grupinhos, né? Nesse, como é um quadrado, a gente vai colocar 4 grupinhos, tá? 4 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fez aqui os 4 grupinhos de 3 pontos altos separados de uma correntinha, a gente vai introduzir no primeiro ponto, buscar o fio pra dentro, ó. E aí, já tá pronto. A gente aperta aqui, ó, com o fio de baixo. Agora, a gente vai pegar a nossa próxima cor, que agora eu vou trabalhar com o fio amarelo. E eu vou vir aqui nesses espacinhos. Vou introduzir aqui, ó, buscar o fio. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, 3. Só que em vez de deixar só 3, eu vou fazer mais uma correntinha. E vou colocar 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Pulo uma correntinha, vou pro próximo espaço. E repito o mesmo processo. Eu vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos. Vou puxar aqui esse fiozinho. Eu vou colocar 3 pontos altos aqui dentro. Separados por uma correntinha e mais 3 pontos altos. E aí, percebam que a gente já está formando os cantinhos, certo? Do nosso square, do nosso quadradinho. Aí, o cantinho do quadrado. Fiz aqui a última correntinha, ó. Vou introduzir no primeiro ponto, buscar com ponto baixíssimo. E tá pronto. Agora, a gente vai pra terceira fileira. Vou vir aqui no cantinho também. Eu busco o fio. Vou subir aqui, ó, 2 correntinhas, pra valer como primeiro ponto alto.
E vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar 3 pontos altos, separados por uma correntinha, mais 3 pontos altos. Aí aqui a gente vai fazer uma correntinha, e nesses espacinhos aqui, ó, aqui a gente tem os cantinhos do quadrado, e nesses espacinhos aqui, a gente sempre vai colocar 3 pontos altos. Ó, coloquei 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha no cantinho de cá, 3 pontos altos também. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Que eu finalizei meu square, gente. E aí, eu trabalhei 6 squares, tá? Olha, eu fiz 3 desse modelo e 3 desse. Percebam que eu intercalei as cores, né? E na hora de juntar, eu vou intercalar assim também. Vai ficar bem legal. Depois que a gente finalizar, eu venho arrematando os fios, né, gente? Eu já arrematei todos, mas vou mostrar pra vocês como que eu faço. Como eu tô trabalhando com 2 fios, eu busco uma das perninhas, dou um nozinho mais frouxo e dou um nozinho mais forte, tá? E eu faço isso umas 2, 3 vezes, caminhando por entre os pontos. Então, ele fica assim. Aí, a gente vai precisar, né, de 6 squares, e agora a gente vai fazer a união deles. Eu vou unir, aqui, como eu falei pra vocês que eu brinquei com as cores, eu vou unir um sim, um não, dessa forma, tá? Eu vou pegar uma agulha 3 milímetros pra fazer essa união e ela ficar mais firmezinha, tá? Mas também vou trabalhar aqui com fio duplo. Aí eu introduzo aqui dentro, ó, busco o fio, passo uma correntinha aqui no meio dos leques. Depois eu vou introduzir dentro desse, só que no outro eu vou pegar só a alcinha de trás, ó. Só essa alcinha aqui, ó, de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, tem que ter cuidado para buscar os 2 fios, né? Se você estiver trabalhando também com 2 fios aí. Ó, introduzo aqui em todos os espaços e no de trás só na alcinha de trás. E vamos seguir fazendo pontos baixíssimos. Chegando aqui, ó, no finalzinho, entre o meio dos leques, a gente também vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. E puxar para dentro, cortar o fio. E olha como vai ficar essa união, bem bonitinha, tá? Então, agora a gente vai unir os 6 squares. Então, minha gente, eu uni aqui os meus 6 squares. E eu coloquei o marcador aqui no meio, certo? E aí, eu vou prender ele aqui, tá? Vou prender um desse lado e vou prender, costurar, né, o outro desse lado aqui. Aí, essa parte aqui vai ser para as costas. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar ele pro lado certo, pro lado da frente, e vou dobrar e vou costurar pelo lado avesso. Vou virar aqui. Vou pegar aqui a agulha mais fininha. E eu vou introduzir aqui, ó, bem nesse primeiro pontinho aqui, ó, dos 3, tá vendo? E aqui também, ó, no pontinho dos 3. Só vou pegar a alcinha de trás, como a gente estava fazendo na outra parte também. Busco o fio, faço uma correntinha nesse primeiro. Ó, vou introduzir. Venho no ponto de trás, pego só a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu segui, ó, fazendo pontos baixíssimos, tá, gente? Até acabar os pontos aqui da base do triângulo do bojo. Eu busco aqui o fio pra dentro e corto. E ele vai ficar assim.
Coloquei aqui os meus 2 bujos. Agora eu vou fazer um acabamento total na peça com essa cor aqui, né, que é esse marrom mais escuro. Eu vou introduzir aqui, ó, bem no pontinho da base. Buscar o meu fio. Fazer aqui uma correntinha. E eu vou fazer meio ponto, porque ele já vai servir para crescer um pouquinho aqui a peça do bojo e também como o acabamento final. Então, eu vou laçar aqui, ó. Introduzir aqui dentro do ponto e fazer meio ponto alto, que é tirar todas as laçadas, ó. Eu segui, minha gente, fazendo, né, pontos baixos. E aqui, ó, na lateral, onde a gente vai colocar, né, a cordinha pra amarração, eu segui os mesmos pontos aqui de baixo, pulando uma correntinha, né, e deixando esses 3 espaços pra gente passar a nossa cordinha de amarração. Outra coisa importante é que nas uniões aqui do square da parte de baixo, eu faço como se fosse uma diminuição, ó. Eu introduzo aqui, introduzo do outro lado, tá? Porque isso evita de ficar um buraco aqui no meio. Aí depois eu sigo fazendo o ponto meio alto, né? Para o restante dos pontos aqui normalmente. Aí fica bem tampadinho aqui as uniões. Chegando aqui no final, que é o meiozinho, certo? Lembra que ficou um espacinho sobrando aqui? A gente vai introduzir fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou introduzir aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vou introduzir nessa curvinha aqui, ó. Unir e fazer também um ponto baixíssimo, só pra fechar, tá, gente? E aqui em cima também, outro ponto baixíssimo e puxo pra dentro. Agora, a gente vai fazer a cordinha de amarração da nossa peça. E eu fiz essa correntinha dupla aqui, tá, gente? Vou fazer ela bem grandona pra ela atravessar as costas e amarrar embaixo, tá? Porque eu prefiro uma cordinha só, não gosto de um monte de corda. Acho mais prático e fica bem mais bonito. Eu vou trabalhar aqui com 4 fios pra alça ficar bem estruturadinha e pra gente fazer ela também de forma prática e rápida. Então, eu introduzo aqui dentro. Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo, né, no caso. E aqui eu vou voltar, ó, novamente, ó. Embaixo da alcinha desse primeiro ponto, busco, fico com 2. Aqui atrás você pode ir puxando os fios pra ficar bem esticadinho. E aqui, ó, você laça os 2 pontos. Volta no primeiro, busca o fio. Ficou com 2 alcinhas, laça as 2. E aí, você vai fazer dessa forma. Não deixa o ponto ficar folgado, tá? Quanto mais apertadinho ficar, mais a alça fica estruturadinha. Chegando aqui no final, é só você puxar o fiozinho pra dentro, cortar o excesso. E aí, ou você pode dar um nozinho aqui, ou você pode vir também escondendo os pontos aqui por dentro. Depois, você arremata o fio de 2 em 2. Então, aqui eu peguei 2 fios, ó. Vou ultrapassar ele aqui. Busco um. E aqui eu dou 2 nozinhos. E a alcinha, gente, ficou com 85 centímetros, tá? Ficou com 85 centímetros. E se vocês podem estar fazendo aí do mesmo tamanho também. Gostaram do passo a passo, amigas crocheteiras? Eu espero que você faça e saia arrasando com o seu crochêzinho por aí. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, deixar o seu like, o seu comentário. E tchau, nos vemos no próximo vídeo do canal.